Capítulo 35 Um pedido envergonhado. Ezu ficou parado no quarto e sorriu depois que Zhao Tian saiu. Ezu sentiu saudades da sua juventude e da época que ele poderia ter essas explosões de felicidade e tomar atitudes sem pensar. Apesar da extrema violência que Zhao Tian demonstrou, Ezu conseguia sentir uma espécie de inocência e impaciência vindo de Zhao Tian. Aquilo era uma atitude típica de um jovem que estava simplesmente curtindo a vida. Ezu olhou para a pílula da purificação celestial que estava em suas mãos e ainda sorrindo, murmurou baixinho: Júnior, este velho está extremamente grato. Graças a você, eu poderei recuperar o meu espírito e os meus tantos anos de esforços não serão perdidos. Ainda no quarto de Zhao Tian, outro elder da escola Estrela da Guerra chamou Ezu. Ezu, vamos nos apressar. Os funerais irão começar logo. Ezu guardou a pílula da purificação celestial e saiu. No quarto ao lado, Ming Shui estava acordada e sentada na cama. Ela estava apreensiva, porque desde que acordou não teve nenhuma notícia de Zhao Tian. Ela olhava para as suas mãos feridas enquanto a sua mente era inundada em pensamentos. Asterisco toque. Toca asterisco. Os sons de batidas na porta interromperam Ming Shui. Ela olhou para a porta e perguntou: quem é? Uma voz cheia de alegria e ansiedade respondeu: Irmã Ming Shui, sou eu, Zhao Tian. Eu gostaria de vê-la. Quando Ming Shui escutou o dono da voz, ela imediatamente se encheu de alegria. As suas mãos suaram e ela perdeu temporariamente a capacidade de falar. Sem ouvir nenhuma resposta de Ming Shui, Zhao Tian ficou ainda mais ansioso. Ele começou a pensar se Ming Shui estava brava ou não queria vê-lo. Irmã Ming Shui, me desculpe por incomodá-la. Eu só quero te agradecer por ter me salvado. Por favor, abra a porta. Zhao Tian explicou. Novamente, nenhuma resposta foi obtida. Zhao Tian se sentiu mal e imaginou que Ming Shui quisesse ficar um tempo sozinha. Ela se virou para ir embora e se desculpou: me desculpe por incomodá-la. Eu só queria te agradecer. Cabisbaixo, Zhao Tian começou a caminhar de volta para o seu quarto. Foi nesse momento que uma voz surgiu. Por favor, entre. Ming Shui finalmente tinha se recuperado. Ela ajeitou as suas roupas e esperou Zhao Tian entrar no quarto. O rosto de Zhao Tian se encheu de felicidade. Ele se virou para a porta e começou a ajeitar o seu cabelo e suas roupas. O único problema era que a túnica que Zhao Tian estava usando estava muito manchada de sangue. Zhao Tian passava a língua nos dedos e surrava as suas roupas, na tentativa de limpar o sangue. O sangue não saía, então Zhao Tian desistiu e começou a abrir lentamente a porta do quarto de Ming Shui. Assim que Zhao Tian entrou, os olhares dos dois se encontraram. Zhao Tian ficou extremamente feliz quando viu que Ming Shui estava bem. Da mesma forma, Ming Shui sentiu um misto de alegria e alívio quando viu que Zhao Tian já estava de pé. O contato visual era intenso, e por alguns segundos nenhum dos dois desviou o olhar. Ming Shui nunca havia olhado assim para um homem e isso fazia com que ela se sentisse um pouco incomodada com aquilo. Contudo, não era estranho que isso estivesse acontecendo. Afinal, Zhao Tian, um jovem que ela nunca tinha visto antes, ameaçou e até mesmo feriu um jovem da família Lin, simplesmente porque esse jovem foi desrespeitoso e a destratou. Ming Shui não sabia como explicar, mas quando Zhao Tian entrou no quarto, ela sentiu como se estivesse totalmente protegida contra qualquer coisa. Ela sentiu que aquele garoto faria qualquer coisa para defendê-la.
Os pensamentos de Zhao Tian eram um pouco menos nobres. Enquanto ele olhava para Ming Shui, ele só conseguia ficar admirado com a beleza daquela garota e pensava que ele teria que conquistar aquela jovem de qualquer jeito, porque do contrário, ele nunca iria se perdoar por perder uma chance como aquela. Mas os pensamentos de Zhao Tian não eram somente sobre a beleza de Ming Shui, ele também sentia uma intensa gratidão e adoração pela garota. Como você está? Você se sente bem? Como estão os seus ferimentos? Ming Shui tomou a iniciativa e começou a fazer uma série de perguntas. Zhao Tian olhou para o seu próprio corpo, como se estivesse o analisando. Então, ele estampou um belo sorriso e respondeu: Eu estou bem. Graças à irmã Ming Shui, eu estou vivo e feliz. Ming Shui olhou desconfiada para Zhao Tian, mas depois que ela viu o sorriso de Zhao Tian, ela somente pôde se render e devolver um enorme sorriso para ele. Zhao Tian ficou ainda mais contente quando viu aquele belo sorriso na face de Ming Shui. Ele rapidamente se ajoelhou e reverenciou Ming Shui. Irmã Ming Shui, obrigado. Obrigado por ter salvo a minha vida. Você está bem? Eu espero que nada de ruim tenha acontecido com você. Ming Shui foi pega de surpresa por aquilo. Ela se levantou rapidamente e se agachou na frente de Zhao Tian. Ela segurou os ombros de Zhao Tian e tentou fazer ele se levantar. Irmão Zhao Tian, por favor, não faça isso. Levante-se. Sou eu quem devo me desculpar. Foi por minha causa que você foi parar no departamento de punição. Zhao Tian sentiu o calor das mãos de Ming Shui e aquilo fez todos os cabelos do seu corpo se arrepiarem. Porém ele não concordou com Ming Shui. Por favor, nunca mais diga isso, irmã. Eu apenas fiz o correto e segui o meu coração. A irmã Ming Shui não deve se sentir culpada, pois se isso acontecer, eu pensarei que os meus esforços e atos foram em vão. Zhao Tian realmente disse aquilo do fundo do seu coração. Ming Shui ouviu aquilo e os seus olhos brilharam. Nem mesmo na sua família ela poderia encontrar alguém além do seu pai que faria aquilo por ela. Ela sentiu que Zhao Tian estava sendo sincero e que se ela mantivesse aquele remorso no seu coração, ela iria apenas o magoar. Certo. Eu não irei mais me culpar, mas você deve se levantar imediatamente e prometer que nunca mais irá se ajoelhar para mim. Ming Shui argumentou. Após escutar aquilo, Zhao Tian deu um pulo e ficou de pé no mesmo instante. Ming Shui deu uma gostosa gargalhada quando viu aquilo. Eu prometo que nunca mais farei isso. Mas a irmã Ming Shui também deve me prometer algo. A irmã Ming Shui nunca mais irá se sentir culpada pelas minhas atitudes e nunca mais chorará por minha causa. Zhao Tian colocou a mão no peito e disse numa voz solene. Logo depois, ele esticou o dedo mindinho da mão direita e apontou para Ming Shui. Ming Shui deu um belo sorriso e entrelaçou o seu dedinho com o dedinho de Zhao Tian. Sig. Eu prometo. Ming Shui disse enquanto ria gostosamente. Assim que terminaram de fazer os seus juramentos, Zhao Tian e Ming Shui ficaram imersos em seus pensamentos. Nenhum dos dois fazia ideia do que o outro estava pensando. Zhao Tian viu os ferimentos na mão de Ming Shui e disse alarmado, Irmã Ming Shui, você se machucou. Sente-se e deixe-me ver isso. Ming Shui olhou para as suas mãos e sorriu. Ah! Está falando disso? Não se preocupe, isso não é grave. Isso deve deixar apenas algumas pequenas cicatrizes.
Zhao Tian balançou a cabeça em desaprovação e argumentou: não, não, não. Isso não está certo. Como pode uma pele tão linda e suave ficar marcada por cicatrizes? Enquanto eu, Zhao Tian, estiver aqui, eu não deixarei isso acontecer. Logo após terminar, Zhao Tian apontou o dedo para a cama e Ming Shui sentou-se obedientemente. O irmão Zhao Tian sabe alguma coisa sobre medicina? Surpresa, Ming Shui perguntou. Zhao Tian balançou fortemente a cabeça em concordância e segurou a mão de Ming Shui. É claro que eu sei medicina. Eu sou o melhor médico do mundo. Zhao Tian disse determinadamente. Ming Shui, por sua vez, achou aquilo engraçado. Ela não sabia dizer se Zhao Tian estava falando sério ou se estava somente se superestimando. Zhao Tian usou a energia espiritual verde e começou a fazer o tratamento. Aquilo fez Ming Shui se sentir extremamente bem, pois ela podia sentir claramente uma energia extremamente gentil e purificante sobre as suas mãos. Ela olhou para Zhao Tian um pouco surpresa, pois aquilo estava realmente fazendo com que a dor e até mesmo os ferimentos diminuíssem. Zhao Tian continuou por 3 minutos, logo após isso, ele retirou as suas mãos de cima das mãos de Ming Shui e disse: pronto, agora está perfeito. Não vai ficar nenhuma marca. Após Zhao Tian dizer aquilo, Ming Shui olhou para as suas mãos e deu um pequeno grito de surpresa. Ah! Como você fez isso? Ming Shui perguntou enquanto analisava as suas mãos. Hehe. Eu te disse. Eu sou o maior médico do mundo. Zhao Tian disse orgulhosamente. Obviamente, Ming Shui não acreditou naquilo, mas ela ainda assim deu um sorriso e repreendeu Zhao Tian. O irmão Zhao Tian é incrível, mas ele não tem nenhuma humildade. Zhao Tian não discutiu, ele apenas coçou a cabeça e sorriu. De repente, Zhao Tian percebeu que o olhar de Ming Shui oscilou. Parecia que ela tinha se lembrado de alguma coisa ruim. Zhao Tian perguntou: o que está acontecendo? Por que a irmã Ming Shui ficou com esse olhar? Ming Shui ficou constrangida ao perceber que Zhao Tian tinha reparado, mas ela não quis mentir e resolveu falar: é apenas que o irmão Zhao Tian deve ter consciência do que ele fez no dia do terceiro exame. Eu estou um pouco preocupada. Porque a família Lin não vai se esquecer daquilo. Nesse momento, eles estão procurando pela sua família. Você tem que avisá-los, porque senão algo de ruim pode acontecer. Zhao Tian percebeu pela voz de Ming Shui que ela estava extremamente preocupada. Ele também sentiu uma intensa raiva da família Lin, pois como eles não poderiam fazer nada com Zhao Tian enquanto ele permanecesse na Escola Estrela da Guerra, eles resolveram procurar pela sua família. Irmão Ming Shui, você pode ficar despreocupada quanto a isso. Eu não pertenço a nenhuma família conhecida. Eles nunca irão encontrá-los porque eles não fazem a mínima ideia onde procurar. Zhao Tian disse essas palavras para tentar consolar o coração de Ming Shui, mas realmente não havia nenhuma mentira no que dizia. A família de Zhao Tian era de um dos vilarejos de trabalhadores e como eles não possuem nenhum poder espiritual, a família Lin nunca iria pensar que ele viera de lá. Ming Shui entendeu, mas mesmo assim, ela estava preocupada. O irmão Zhao Tian deve ser cuidadoso de agora em diante. A família Lin é traiçoeira e inteligente. Se o irmão Zhao Tian pisar fora da Escola Estrela da Guerra, eles vão fazer alguma coisa ardilosa. Mesmo que você pense que a sua família está a salvo, por favor, me diga onde eles estão.
Eu pedirei para alguém de confiança alertá-los. Zhao Tian sorriu despreocupadamente e respondeu: a irmã não precisa se preocupar com a minha família. Confie em mim, quando eu digo que eles estão a salvo. Quanto a mim, eu estou ciente de que irei ser perseguido. Porém eu não estou preocupado, pois eu não tenho nenhum motivo para sair da escola Estrela da Guerra. Agora, vamos parar de falar sobre essas coisas ruins e vamos falar sobre coisas boas. Ming Shui concordou com a cabeça e respondeu de volta: certo, o irmão Zhao Tian está correto. Sobre o que você quer falar? Nesse momento, o rosto de Zhao Tian ficou vermelho como uma brasa, ele coçou a cabeça e relutou em dizer algo. Ming Shui percebeu aquilo e ficou curiosa. Por que o irmão Zhao Tian ficou assim de repente? Está com vergonha de perguntar ou dizer algo. Zhao Tian continuou naquele estado desajeitado. Porém ele conseguiu reunir um pouco de coragem e dizer: na verdade, eu estou realmente envergonhado. É porque nunca fiz isso antes, então a irmã Ming Shui tem quem me prometer que não ficará brava. Ming Shui, ficar brava? Por que eu ficaria brava? Zhao Tian, apenas prometa que não vai ficar brava. Senão eu não irei dizer. Ming Shui colocou as mãos nas bochechas e disse intrigada: eu prometo que não irei ficar brava. Mas o irmão Zhao Tian não irá me xingar, irá? Zhao Tian balançou as mãos e disse apressadamente: não, não, não. Eu nunca iria te xingar. Zhao Tian respirou fundo como se estivesse tomando coragem. Então, ele olhou nos lindos olhos de Ming Shui e disse: irmã Ming Shui, eu não sei como perguntar isso de uma forma mais adequada. Como eu disse antes, eu nunca fiz isso, mas Zhao Tian coçou a cabeça e terminou: eu posso te beijar. Quando Zhao Tian disse a última palavra, Ming Shui deu um grito agudo e colocou as mãos na frente da boca. O rosto inteiro de Ming Shui ficou tão vermelho, que mais parecia um pimentão. Ah! O que o irmão Zhao Tian disse? Você está pedindo para mim? Para me beijar? Zhao Tian continuou coçando a cabeça envergonhadamente e disse: sim. Eu posso. Ah! Como você pode dizer isso tão de repente? Ming Shui deu outro grito e perguntou envergonhadamente. Zhao Tian, eu disse que não sabia como dizer isso de outra forma. Moleque burro. Você não sabe nada sobre conquistar uma garota. Você a deixou assustada. Agora você não conseguirá mais nada. Gold disse, zombeteiro. Zhao Tian não respondeu, mas ele se sentiu frustrado depois que Gold zombou dele. Ming Shui abaixou a cabeça e o seu semblante mudou, ela olhou para o chão e disse: irmão Zhao Tian, não me entenda mal, mas eu não posso fazer isso. O problema não é você, mas eu fui prometida para Lin Yulou e a minha família precisa que esse casamento aconteça. Zhao Tian percebeu o tom deprimido de Ming Shui e decidiu não insistir com o assunto. Ele apenas tentou confortá-la. Irmã Ming Shui, você pode me acompanhar até a janela? Zhao Tian perguntou enquanto andava. Ming Shui não entendeu, mas ela concordou com a cabeça e seguiu Zhao Tian. Os dois ficaram lado a lado e olharam para fora. O funeral daqueles que foram mortos no departamento de punição havia começado, os corpos de várias pessoas estavam vestidos com mantos brancos e foram enfileirados numa imensa praça. Mesmo estando longe dali, Zhao Tian e Ming Shui podiam ver com clareza o rito.
Irmã, olhe aquela cena. Muitas pessoas ali estão sofrendo e isso pode significar o fim do mundo para muitos deles. Mas, em tudo, pode-se encontrar beleza e esperança. Veja, Zhao Tian disse enquanto o velório prosseguia. O funeral continuava e na praça onde estavam concentrados os corpos, havia uma enorme pedra. A pedra tinha cerca de 20 metros de altura e os nomes de todas as vítimas estavam esculpidos nela. Cada nome foi escrito com uma determinada cor e cada cor representava a afinidade elemental da vítima. As escritas faziam a pedra brilhar e faziam a pedra se tornar um impressionante monumento para se admirar. Diversos élderes, vestidos de preto, ficaram ao redor dos corpos e pronunciaram algumas palavras. Zhao Tian e Ming Shui não puderam ouvir as palavras, mas eles continuaram assistindo. Quando os élderes terminaram, todos eles emitiram uma linda luz vermelha e lançaram, simultaneamente, diversas correntes de fogo nos corpos. Os discípulos da escola Estrela da Guerra e os parentes das vítimas começaram a atirar as mais diversas técnicas para o alto. Explosões, ruídos e diversos outros sons puderam ser ouvidos por toda a província dourada. O céu ficou colorido enquanto todas as técnicas eram lançadas. As chamas que queimavam os corpos também se tornaram coloridas e formaram uma imagem extremamente bela. Os olhos de Ming Shui e de Zhao Tian se encheram de lágrimas. Zhao Tian continuou olhando para fora e disse: Irmã, está vendo como mesmo num momento tão triste como esse, podemos ver tal beleza. Eu não sei os motivos que a sua família tem para fazer tanta questão desse casamento. Mas, de uma coisa eu sei. A irmã Ming Shui não está feliz. Ela não será feliz se esse casamento acontecer. Zhao Tian pausou por um segundo e se virou para Ming Shui. Ele colocou a mão na bochecha de Ming Shui e começou a acariciar. Ming Shui não ofereceu nenhuma resistência. Irmã Ming Shui, agora, eu não tenho a força e a influência necessária para resolver qualquer que seja o seu problema. Mas, eu falei de esperança e assim como aquelas pessoas lá fora, que apesar da desolação que dominou os seus corações, lutaram e depositaram as suas esperanças em outras pessoas. A irmã Ming Shui deve fazer o mesmo. Você salvou a minha vida e é a minha obrigação, fazer com que a irmã Ming Shui recupere a sua esperança de ser feliz e volte a enxergar as coisas bonitas da vida. Zhao Tian terminou olhando no fundo dos olhos de Ming Shui. Naquele momento, Ming Shui se sentiu estranha. Ela perdeu qualquer resistência e um profundo sentimento de proteção e confiança tomou conta do seu coração. O contato visual foi quebrado, no momento em que os dois fecharam os olhos e as suas bocas foram ao encontro uma da outra. Lentamente, as duas bocas se tocaram e os dois puderam sentir os lábios um do outro. O beijo se prolongou enquanto Zhao Tian mantinha a sua mão direita acariciando a bochecha de Ming Shui. Ming Shui abraçou o tronco de Zhao Tian e apertou o mais forte que podia. No fundo, o céu colorido devido ao funeral, fazia com que aquela cena se tornasse extremamente bela. O longo beijo chegou ao fim e os dois abriram os olhos lentamente. Eles fizeram contato visual e abriram um enorme sorriso, porém, eles não se soltaram.